pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos para o segundo módulo da introdução geral sobre a sociologia. Esse curso ele é um curso gratuito e é um curso 100% online. Então vamos começar o segundo módulo. Vamos que vamos. Pessoal, hoje a gente vai aprofundar na sociologia geral e vamos abordar hoje assim principalmente sobre o tema do trabalho. Vamos falar sobre a sociologia do mundo do trabalho. Vamos fazer uma análise das questões do trabalho contemporâneo. A gente falou um pouco sobre isso no primeiro módulo, mas nesse segundo módulo estaremos aprofundando. Então vamos começar aqui falando sobre a divisão social do trabalho com uma visão sociológica. A divisão social do trabalho em dois âmbitos, do âmbito de Karl Marx, que é uma visão assim com mais cheia de conflitos, e na visão de outro autor, que é o Emile Durkheim, que fala sobre a coesão. Karl Marx ele vê conflito de classes e a sociedade enquanto a sua luta. E já o autor Emile Durkheim, para ele existe a coesão social e uma sociedade harmônica. Karl Marx ele vem aí de 1818 a 1883 e Emile Durkheim aí de 1858 a 1917. Então, o primeiro tópico aqui vamos falar sobre o trabalho na sociedade moderna capitalista. Karl Marx e a divisão social do trabalho. O pensamento dos dois autores clássicos, Karl Marx e Emile Durkheim, marca respectivas e diferentes sobre a divisão do trabalho na sociedade moderna. Para o autor Marx, a divisão social do trabalho realizada no processo de desenvolvimento das sociedades gera divisão em classes. Do lado direito aí tem uma imagem, uma oficina de manutenção das máquinas nos Estados Unidos no ano de 1965. Nas sociedades modernas, também chamadas de capitalistas, com o surgimento das fábricas, duas classes foram definidas pela divisão social do trabalho, a dos proprietários das máquinas e a de seus operadores. Então, os proprietários das máquinas, denominados também como patrões, versus os seus operadores, os operários. Subordinado à máquina, o operário ele é subordinado à máquina e ao seu proprietário dela. O trabalhador só tem, segundo Marx, sua força para vender. Ao pagar pela força de trabalho, o capitalista passa a ter o direito de utilizá-la na fábrica. O operário trabalha mais horas por dia do que é necessário para produzir o referente valor de seu salário. O que ele produz nessas horas a mais é o que o autor Marx chamava de mais-valia. O valor das horas trabalhadas e não pagas é acumulado e reaplicado na produção, o que enriquece o capitalista. Esse processo é denominado de acumulação de capital. Quando os trabalhadores verificam que trabalham muito e estão cada dia mais miseráveis, entram em conflito com os capitalistas. Diversos tipos de enfrentamento entre as classes sociais marcaram o desenvolvimento do capitalismo. Agora vamos falar um pouco do pensamento de Emile Durkheim e a sua coesão social. Para Durkheim, a crescente especialização do trabalho promovida pela produção industrial moderna trouxe uma forma superior de solidariedade e não de conflito. Do lado esquerdo aí tem um centro de atendimento ao cliente na Índia. Essa é uma imagem de 2004. Para Durkheim, a especialização e divisão do trabalho geram coesão social. Há duas formas de solidariedade para Durkheim. A solidariedade mecânica, o que une as pessoas não é o fato de uma depender do trabalho da outra, mas a aceitação de um conjunto de crenças, tradições, costumes, tudo em comum. E a solidariedade orgânica. O que une as pessoas na solidariedade orgânica é a necessidade que umas têm das outras em virtude da divisão social do trabalho. A independência, em razão da crescente divisão do trabalho, gera solidariedade, pois faz a sociedade funcionar e lhe dá coesão. Se a divisão do trabalho não produz solidariedade, as relações entre os diversos setores da sociedade não são regulamentadas pelas instituições existentes.
O trabalho na sociedade moderna capitalista, ainda vamos continuar falando sobre esse tema. Fordismo, Taylorismo. O Fordismo-Taylorismo foi uma forma de organização do trabalho no fim do século XIX. Frederick Taylor, em 1865 a 1915, propôs a aplicação de princípios científicos na organização do trabalho, buscando maior racionalização do processo produtivo. No século XX, o aperfeiçoamento contínuo dos sistemas produtivos deu origem a uma forma de divisão do trabalho que se tornou conhecida como Fordismo, numa referência de Henry Ford, de 1863 a 1947. O inventor de um modelo de produção em série, as expressões do Taylorismo e Fordismo passaram a ser usadas para designar um processo de trabalho com as seguintes características: aumento da produtividade com os controles das atividades dos trabalhadores, divisão e parcelamento das tarefas, mecanização de partes das atividades, um sistema de recompensas e punições conforme o comportamento dos operários na fábrica. Do lado aí tem uma imagem da fábrica nessa época aí do Taylorismo e do Fordismo. Então era tudo mecanizado, era tudo muito rápido, né? Podemos lembrar assim na nossa mente a imagem do Charlie Chaplin, que é um filme antigo onde ele fica assim totalmente mecanizado. Ele sai do serviço, ele fica dando tiliques e pensando que está arrochando parafusos. As transformações estão relacionadas à busca, cada vez mais acelerada pelo lucro. Essas transformações concretizam-se em dois aspectos: os processos de trabalho e produção, a automatização, que obriga o trabalhador a ser utilizável em várias funções, a mobilidade dos mercados de trabalho, através do uso dos trabalhadores temporários, terceirizados, rotativo, em que é possível sucatear a força de trabalho gerando mais lucro. Capitalismo contemporâneo, a fase de acumulação flexível. Essa fase ela teve instabilidade trabalhista, desvalorização da força de trabalho, flexibilidade de mercado de trabalho, flexibilidade de produção, trabalhador multifuncional, mecanização do trabalho, potencialização dos lucros nesse tempo. A não adaptação às condições da flexibilidade no mercado de trabalho muitas das vezes acarreta o desemprego e suas consequências. Tem uma imagem aí de um trabalhador que ficou desempregado e colocou uma placa dizendo assim: sou mais um flex desempregado. E retrata algumas pessoas em alguns lugares por aí. Crise de segurança promovida pelo trabalho. Estabilidade dos profissionais mais experientes. Fechamento às conquistas de experiências para os mais jovens. Precarização dos regimes de trabalho, que leva à perca da identidade social, à perca do sentido de utilidade no mundo. Trabalho informal, que movimenta a economia, embora não produza receita, impostos para o governo, o que vem sendo duramente combatido. Aí do lado tem um trabalhador informal vendendo caixinhas de uva, que é totalmente contra os conceitos do Estado que quer gerar imposto. E ele só quer sobreviver. Pode-se categorizar os tipos de trabalho e trabalhadores da seguinte forma: trabalhadores da coleta, que sobrevivem do que a natureza oferece, coletando. Aí tem a imagem do trabalhador de coleta, coletando insumos da natureza. Pode-se caracterizar os tipos de trabalhadores da seguinte forma também: trabalhadores agropecuários, que sobrevivem com o trabalho da plantação e a criação para si ou para outras pessoas. Então tem ali umas imagens de vários trabalhadores rurais ou agropecuários. Pode-se categorizar também os tipos de trabalhadores e de trabalhadores da seguinte forma também: os trabalhadores da indústria, que sobrevivem com o trabalho industrial, dos mais simples aos mais complexos, para si ou para outras pessoas, que são as fábricas. Também podemos categorizar os trabalhadores do terceiro setor,
O terceiro setor é o comércio, serviços que sobrevivem do saber fazer e da circulação de mercadorias. São as lojas, são as obras, então os terceirizados. Também podemos categorizar os trabalhadores da área administrativa, que sobrevivem das atividades de gerência, coordenação de atividades de qualquer uma de outros que existe do trabalho. Aí tem o pessoal aí do administrativo, que é mais uma forma de trabalhador, de outra categoria. Também podemos categorizar os trabalhadores em condições análogas à escravidão. Ocorre quando a remuneração pelo trabalho exercido é menor que o mínimo necessário para a sobrevivência, provocando o endividamento e quando há cerceamento de motivação, de movimentação. Então está aí um trabalho escravo, não é simples, é mais difícil de se ver. Todo trabalho é socialmente produzido, mas nem toda produção é socialmente distribuída entre seus produtores. Quais são os modos de produção? Os modos de produção são as forças produtivas mais as relações de produção. O modo de produção é a maneira pela qual a sociedade produz seus bens e serviços, como os utiliza e distribui. No período primitivo, quando os homens ainda não produziam seus próprios alimentos, eram nômades. O trabalho era coletivo, caçavam, pescavam e coletavam. Não havia desigualdade social. A primeira grande revolução humana, a prática da agricultura. Com ela, os homens tornam-se sedentários, fixaram-se às margens dos grandes rios. A terra era de uso coletivo, sendo o produto do trabalho distribuído entre os membros do grupo. O modo de produção servil. A sociedade estamental, clero, nobreza, camponeses e servos. O trabalho no feudo era realizado pelos camponeses e servos. Esse trabalho era baseado nas relações de interdependência. O trabalho escravo moderno. Negros escravizados foram trazidos da África para a América e eram numerosos, obtidos através de tráfico regular marítimo e vendidos em mercados. Eram considerados propriedades, não eram considerados seres humanos, e sim uma mercadoria, que poderia ser comprada e vendida. Tem a imagem aí dos negros, vocês podem dar uma olhada, bem dura essa imagem. Trabalhavam na agricultura e no pastoril, na mineração, no artesanato e no comércio ambulante. Foram decisivos para a organização econômica e social brasileira colonial. Podia comprar sua liberdade, mas o comum era fugirem para os quilombos, sendo raramente libertados por seus senhores. Características: trabalho assalariado, propriedade privada dos meios de produção, burguesias versus proletariado, lucro. O modo de produção capitalista. Eu esqueci de mencionar que essas características são do modo de produção capitalística, que são trabalho assalariado, propriedade privada dos meios de produção, burguesia versus proletários e o lucro. Capitalismo. O capitalismo pode ser compreendido em 4 etapas: pré-capitalismo, mercantilismo, capitalismo comercial, burguesia, capitalismo industrial, trabalho assalariado, capitalismo financeiro, bancário, capitalismo informacional, conhecimento. Pré-capitalismo, período da economia mercantil, em que a produção se destina a trocas e não apenas ao uso imediato. Não se generalizou ao trabalho assalariado, trabalhadores independentes que vendiam produto de seu trabalho, mas não seu trabalho. Os artesãos eram donos de suas oficinas, ferramentas e matéria-prima no pré-capitalismo. Capitalismo comercial. Apesar de predominar o produtor, independentemente do artesão, generaliza-se o trabalho assalariado. A maior parte do lucro concentrava-se na mão dos comerciantes intermediários, não nas mãos dos produtores. Lucrava mais quem comprava e vendia a mercadoria, não quem produzia. Capitalismo industrial e financeiro. O trabalho assalariado se instala, em prejuízo dos artesãos, separando claramente
os possuidores de meios de produção e o exército de trabalhadores. O sistema bancário e grandes corporações financeiras tornam-se dominantes e passam a controlar as demais atividades. Capitalismo informacional. A fase atual. O capitalismo continua industrial e financeiro, mas sua característica principal é a importância do conhecimento. Então, hoje, quem tem conhecimento está aí no capitalismo informacional. Modo de produção socialista. A base econômica do socialismo é a propriedade social dos meios de produção. Os meios de produção são públicos ou coletivos. Não existe propriedade privada. A economia segue uma planificação global. O excedente produzido e recolhido pelo Estado e volta em forma de benefícios para a sociedade. Está aí uma imagem desse retorno aí da fábrica. Você trabalhou, trabalha e retorna. Vamos mudar o tópico agora, pessoal. Vamos passar para outro tópico nesse segundo módulo. Vamos começar agora a falar do segundo tópico nesse segundo módulo. Vamos falar sobre a socialização. O indivíduo em sociedade. A sociologia não trata o indivíduo como um dado da natureza isolado, livre e absoluto, mas como um produto social. A individualidade é constituída historicamente. Os indivíduos são elementos indissociáveis da comunidade. A sociedade é entendida como um conjunto de interesses individuais dos agentes particulares e as ações individuais. Com a sociologia, o homem passa a ser visto como inserção na sociedade e nos grupos sociais que constituem. Por isso, nosso objeto de estudo é o conjunto de relacionamento que os homens estabelecem entre si na vida em sociedade. O individual é comum e não estão separados. Tudo é fruto das relações sociais que estabelecemos, o meio que se vive, a forma, o indivíduo e vice-versa. Os acontecimentos exteriores atingem o indivíduo e fazem parte da biografia de cada um. O que é a sociedade? A sociedade é um tipo especial de um sistema social, dentro do qual a população compartilha de uma cultura e de estilo de vida comum em condições independentes, e é o maior sistema com o qual os indivíduos se identificam como membros. Exemplo, os sistemas sociais que participamos, como a família, religiões, profissões e esportes, são subsistemas de uma sociedade. As funções gerais da sociedade são a interação, a comunicação, o comportamento e a estratificação. As funções específicas da sociedade são a renovação, a socialização, a função econômica, a administração política, a função religiosa e a de recreação. O que é a socialização? A socialização é um processo através do qual os indivíduos são preparados para participar dos sistemas sociais. O processo de socialização dura a vida toda. E durante esse processo o indivíduo sofre diversas transformações. A socialização primária, o que é isso? A socialização primária, quando as crianças, por exemplo, a família é responsável pela transferência de informações, assim formaremos nossa personalidade e consciência. Observamos as atitudes, modos e normas de nossos familiares. Logo passamos a identificar os outros que nos rodeiam e as normas e regras da sociedade, passando também a ser reconhecido como um membro dessa sociedade. Interiorização de regras e atitudes. Vamos falar sobre a socialização secundária. A socialização secundária inicia-se no final da infância, sendo oferecida por diversos tipos de organização e instituição. E o momento em que o sujeito já socializado recebe uma carga de conhecimento específico e que irá ajudá-lo na compreensão das relações sociais estabelecidas no interior da sociedade. Visão mais ampla do mundo, acompanhada de diversos significados. Processo de socialização. Aí tem uma figura que mostra o processo da socialização. Tem a pura aprendizagem, socialização por imitação e socialização por identificação. Socialização por aprendizagem aprende-se por tentativas e erros e repetições. A pura imitação repete-se mecanicamente os comportamentos observados. E a socialização por identificação assume-se como nossos
os comportamentos dos indivíduos com os quais nos identificamos. Então, por identificação. Vamos falar sobre os agentes da socialização. A família. Primeiros anos de vida, é aí que as crianças adquirem a linguagem e os hábitos do seu grupo social. Normalmente, são os pais a adaptar os filhos à sociedade, mas na sociedade atual é através dos filhos que os pais têm conhecimento de novos fatores culturais. Vamos falar agora sobre os agentes de socialização. A escola permite a criança entrar num meio social novo que vai ter sobre ela uma influência fundamental, além de propiciar à criança instrumentos de trabalho, métodos de reflexão e conhecimento que lhe vão ser úteis durante toda a vida. Impõe-lhe novas regras e uma disciplina que a liberta parcialmente do meio e completa a sua formação, apresentando a conhecer os outros e o meio de que a rodeia. A família, a escola, agentes de socialização, os amigos, os meios de comunicação de massa, a televisão, a internet, os grupos sociais. Durante toda a vida, o homem pertence a grupos sociais e outras instituições que continuam a sua socialização. A socialização integra todos os domínios da vida do indivíduo, os hábitos alimentares, as noções de bem e de mal, os comportamentos físicos, as relações com os seus semelhantes, são os resultados adquiridos e conseguidos deste processo. Vamos falar um pouquinho sobre a interação social. O que é a interação social? A interação social é o resultado da estimulação recíproca entre os indivíduos. A sociologia investiga as variações dos padrões de interação social. Exemplo: quando dá uma aula, o professor está em contato social com seus alunos e estabelece uma comunicação com eles. Os alunos aprendem coisas. Seu comportamento, portanto, sofre uma modificação. Também o comportamento do professor sofre modificações. Dizemos então que existe entre eles uma interação social. Contatos e processos sociais. Os contatos sociais caracterizam-se o modo como os indivíduos participam da interação e os processos definem como se realiza a interação. Fato básico. Interação entre A e B. Contato social. A e B estão envolvidos. Processo social. Como se realiza a interação entre A e B? Os processos sociais básicos. Comunicação é sinônimo de interação social. Socialização é sinônimo de educação, integração das novas gerações do novo membro do grupo. Cooperação aproxima-se os indivíduos na ação conjunta ou no parcelamento de tarefas, visando ao objetivo proposto. Competição. Competição é uma força que leva os indivíduos a agirem. A competição é uma força que leva os indivíduos a agir uns contra os outros, em busca de um melhor lugar ao sol. Conflito. Luta consistente e intermitente pela conquista de status. O conflito social é um processo social básico, porque, empenhando-se em conflitos, o homem provoca mudanças sociais. Acomodação. Acomodação é a solução provisória de um conflito. Quando, num conflito, um dos adversários derrota o outro, o derrotado, para não correr o risco de ser totalmente liquidado, aceita as condições impostas pelo vencedor. Assimilação. Assimilação é a solução definitiva do conflito de A e B. Pela assimilação, se suspendem os conflitos. Trata-se de um processo de ajustamento pelo qual o indivíduo ou grupos diferentes tornam-se mais semelhantes. A assimilação processa-se por um mecanismo de imitação, exigindo um certo tempo para se realizar. É um processo longo e complexo. Isolamento social. Segundo Aristóteles, tinha razão ao afirmar: o homem é por natureza um animal social. A vida em grupo é uma exigência da natureza humana. O homem tem necessidade de seus semelhantes para sobreviver, para propagar e perpetuar
a espécie e para realizar-se plenamente como pessoa. Ao barulho, meus amigos, aqui perto da minha casa, eu moro aqui do lado da rua, então não reparem. A sociabilidade, a tendência natural para viver em sociedade, e é desenvolvida através do processo de socialização. O isolamento social é a ausência de contatos sociais. E essa parte, eu gostei muito dessa parte sobre a socialização, nós vamos terminar ela aqui e vamos seguindo no segundo módulo para o terceiro tópico. Pessoal, esse vai ser o terceiro tópico. Nesse terceiro módulo, vamos falar sobre as ciências sociais. As ciências sociais são um conjunto de disciplinas científicas que estudam os aspectos sociais das diversas realidades humanas. Elas têm como objetivo de estudo tudo o que diz respeito às culturas humanas, sua história, suas realizações, seu modo de vida e seus comportamentos individuais e sociais. Elas ajudam a identificar e compreender os diferentes grupos sociais, contextualizando seus hábitos e costumes na estrutura de valores que rege cada uma deles. Quais são as ciências sociais? Segundo Pézio de Oliveira Santos, são consideradas ciências sociais a sociologia, que estuda as relações sociais, a antropologia, que estuda as características dos agrupamentos humanos e a origem e a evolução das culturas, a ciência política, que estuda a distribuição do poder da sociedade das diversas formas de governo, e a economia, que estuda as atividades humanas relacionadas aos bens e serviços. Os cientistas sociais. Cientistas sociais pesquisam hábitos, costumes e estruturas familiar, religiosa, institucional e econômica de grupos diversos, que ajudam na solução de problemas da educação, saúde e violência urbana. O surgimento da sociologia e os primeiros sociólogos. Saint-Simon, em 1760 e 1825. Claude Henrique de Hoffer, nascido em 17 de outubro. Seu principal trabalho foi o novo cristianismo. Em seu primeiro trabalho, Saint-Simon propôs que os cientistas tomassem o lugar dos padres na ordem social. Em outras palavras, era um estado industrializado, dirigido pela ciência moderna, no qual a sociedade seria organizada para o trabalho produtivo pelos homens mais capazes. O alvo da sociedade seria produzir as coisas úteis à vida. Uma crítica feita a Saint-Simon, enquanto pensador, é que faltava a ele o sistema e a clareza e a coerência, mas a sua influência no pensamento contemporâneo, especialmente nas ciências sociais, foi muito reconhecida como fundamental. Um outro autor importante foi Auguste Comte. Foi um pensador aí no tempo de 1798 a 1857. Foi um pensador e filósofo francês. Foi considerado o precursor do positivismo. Ele acreditava que era possível planejar o desenvolvimento da sociedade e do indivíduo com critérios semelhantes aos das ciências exatas e biológicas. Auguste Comte também é considerado um grande sistematizador da sociologia, considerado também como o pai da sociologia. Auguste Comte desenvolveu o positivismo. Um dos fundamentos do positivismo é a ideia de que tudo que se refere ao saber humano pode ser sistematizado segundo os princípios adotados como critério de verdade para as ciências exatas e biológicas. Para Auguste Comte, a análise científica aplicada à sociologia é o cerne da sociologia, cujo objetivo seria o planejamento da organização social e política. Vamos dar uma pincelada agora aqui dos autores clássicos da sociologia, mas depois, em outro módulo, eu quero aprofundar sobre os clássicos. Max Weber, um autor muito importante da sociologia. Karl Marx também foi um autor muito importante da sociologia. E Emile Durkheim. E aí tem uma imagem dos três, não é a imagem real, mas uma imagem de desenho, né? Uma imagem desenhada. Uma caricatura, eu até achei legal essa caricatura. Os clássicos da sociologia, Max Weber, Karl Marx e Emile Durkheim.
foram considerados 3 autores clássicos da sociologia, uma vez que essa tríade de pensadores formularam as ideias mais gerais da sociologia enquanto ciência. Karl Marx, 1818 a 1889. Um sociólogo alemão, aprimorou as ideias de Augusto Comte e criou sua própria visão da sociedade da sociologia. Marx analisou o capitalismo, a sociedade industrial e a luta de classes, emitindo opinião crítica a respeito destes em suas obras. Dentre as suas principais obras estão o Manifesto Comunista, em 1848, que propõe a fundamentação do socialismo científico. O Capital, em 1867, que analisou o modo de produção capitalística. Karl Marx e o capitalismo. Para Marx, o capitalismo desvirtua o trabalho humano, promovendo as desigualdades e exploração. Os donos dos meios de produção do capital, instrumentos de produção da matéria-prima, que exploram aqueles que vendem sua mão de obra, sua força de trabalho. Assim, a relação de produção são desiguais e as diferenças agravam a condição de pobreza do proletariado. Marx observou a realidade de sua época voltando-se para a Revolução Industrial. No entanto, sua análise pode ter uma relação com o mundo contemporâneo. Karl Marx e o capitalismo, ainda nessa parte, vamos continuar. Marx propôs uns conceitos para análise da sociedade capitalista com a superestrutura e a infraestrutura, a mais-valia e a alienação. Resumindo, a superestrutura corresponde ao poder do Estado e a infraestrutura à organização da sociedade burguesa, os donos dos meios de produção, e os proletários, donos da força de trabalho. Então, a superestrutura é o Estado, a infraestrutura são as empresas e os próprios trabalhadores, faz parte da infraestrutura. A mais-valia corresponde à exploração da mão de obra traduzida nas horas não pagas do trabalhador. A alienação é um termo utilizado por Marx para descrever a falta do contato e o estranhamento que o trabalhador tinha com o produto que fabricava. Observação: os salários são os pagamentos da força de trabalho que o proletário vende em sua relação ao trabalhador capitalista. Marx analisou ainda a relação dos patrões com o proletariado. Ele definiu como classe social os indivíduos que se identificam e se unem para questionar a realidade de exploração em que se inserem. Ele verificou que os conflitos entre as classes sociais são a mola que move a evolução da sociedade por meio das transformações que podem provocar. Para ele, só é possível entender as relações dos indivíduos com a base no antagonismo das contradições dos conflitos entre as classes sociais. Para Marx, a sociedade capitalista, os trabalhadores perderam o domínio de sua própria vida e passaram a depender do capitalismo. Assim, juntamente com Friedrich Engels, ele propõe uma crítica ao capitalismo e sugere uma sociedade mais igualitária a partir do Manifesto Comunista, no modo que foi intitulado Socialismo. Para refletir e debater. Se os objetivos foram feitos para serem usados e as pessoas para serem amadas, por que tendemos a amar os objetos e usar as pessoas? Eu vou ler de novo porque eu li uma palavra errada aqui. Se os objetos foram feitos para serem usados e as pessoas para serem amadas, por que tendemos a amar os objetos e usar as pessoas? Entenderam? Uma reflexão. Se os objetos foram feitos para serem usados e as pessoas para serem amadas, por que fazemos ao contrário, invertimos os valores? Por que tendemos a amar objetos e usar pessoas? Vamos falar um pouquinho sobre a ideia de Émile Durkheim. Émile Durkheim foi o fundador da Escola Francesa de Sociologia e ele atuou em 1858 a 1917. Para ele, a sociedade sempre está acima dos indivíduos, dispondo de certas regras, normas, costumes e leis. Estas se solidificam em instituições sociais e são a base da sociedade. Durkheim enfatiza ainda que a necessidade da coesão é a integração para a sociedade de se manter. Para ele, a força da sociedade está na herança, transmitida por meio da educação às gerações futuras. Durkheim e as instituições sociais. Aí tem uma figura, das instituições sociais. Para ele, que é a escola, a família, o Estado e a religião.
Segundo Durkheim, as instituições sociais que reúnem os elementos básicos e essenciais de uma sociedade, para ele a ausência das instituições ou a fragilidade das mesmas gera um conflito social e caracteriza um estado de anomia. Segundo Durkheim, também tem como objeto de estudo os fatos sociais. E ele considera a socialização um fato social amplo, e revela que os fatos sociais têm 3 características fundamentais: exterioridade, que existem e atuam sobre os indivíduos independente de sua vontade ou adesão consistente. Também tem a generalidade, é social, todo fato que é geral, isto é, se repente em todos os indivíduos ou pelo menos na maioria deles. E a coerção exerce força sobre os indivíduos, levando a conformar-se às regras da sociedade em que vivem, independentemente da sua vontade ou escolha. Então vou ler esse trecho um pouquinho de novo porque é muito importante. Durkheim também tem como objeto de estudo os fatos sociais, e para ele existem 3 características dos fatos sociais, que são a exterioridade, que vem de fora, a generalidade e a coerção, que é a força sobre os indivíduos, sem seu consentimento, a coerção mesmo social. Ao analisar a sociedade industrial do século XIX, Durkheim percebeu que os laços que prenderiam os indivíduos uns aos outros nas mais diferentes sociedades seriam dados pela solidariedade social, sem a qual não haveria uma vida social. A solidariedade social é observada por Durkheim da seguinte maneira: solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. A mecânica depende da extensão da vida social que a consciência coletiva comum que alcança. Quanto mais forte a consciência coletiva, maior a intensidade da solidariedade mecânica. E a solidariedade orgânica é a consciência do individual que prevalece sobre a consciência coletiva. O processo de individualização dos membros da sociedade, os quais assumem funções específicas dentro da divisão do trabalho social. A função individual determina o lugar do indivíduo na sociedade, então identidade pessoal. A sociologia enquanto ciência para Durkheim. Durkheim propôs um método para a sociologia, que consiste no conjunto de regras que o pesquisador deve seguir para realizar de maneira correta suas pesquisas. Este método enfatiza a posição de neutralidade e objetividade que o pesquisador deve ter em relação à sociedade. Ele deve descrever a realidade social sem deixar que suas ideias e opiniões interfiram na observação dos fatos sociais. Agora vamos falar do outro autor da tríade, é o Max Weber. Max Weber ele trabalhou em 1864 a 1920. Max Weber é um sociólogo alemão. Max Weber teve como preocupação central compreender o próprio indivíduo e suas ações. Então ele ficou mais focado no indivíduo. Para Weber, a sociedade existe corretamente, mas não é algo externo acima das pessoas, e sim um conjunto das ações do indivíduo, se relacionando de forma recíproca. Assim, um conceito básico desenvolvido por Weber é o ato da ação social. Entende-se por ação social como o ato de se comunicar, de se relacionar e orientando pelas ações dos outros. Para Weber, as ações sociais podem ser de 4 tipos: ação tradicional, ação afetiva, ação racional com relação aos valores e ação social com relação aos fins. Os tipos de ação social. Os tipos de ação social são conceitos que explicam a realidade social, mas não são a realidade social. A ação tradicional é aquela que determina por um costume ou um hábito arraigado. A ação afetiva é aquela que determina por afetos ou atestados sentimentais. A ação racional com relação aos valores determinada pela crença consciente num valor considerado importante, independentemente do êxito desse valor da realidade. A ação racional com relação aos fins é determinada pelo cálculo racional que coloca fins e organiza os meios necessários. São exemplos de ação social tradicional. Estudar em uma escola apenas porque foi a mesma que seu pai estudou. Seguir a profissão dos pais, embora suas vontades sejam outras. A ação social afetiva é mostrada por sentimentos, pela emoção. Os trabalhos voluntários são exemplos de como indivíduos são motivados pela emoção que promovem essas ações. A ação social afetiva, que é a segunda.
Agora vamos falar da ação, exemplos da ação racional com relação aos fins. Estudar para passar em um vestibular, estudar para passar em concursos, se dedicar ao trabalho para ser promovido. São exemplos de ação racional com relação aos fins. E o último tipo de ação, agora vamos falar sobre os exemplos da ação racional com relação aos valores. Ação terroristas, castidade até o casamento. Esses são alguns exemplos de ação com relação aos valores. É isso aí, galera. Então, vamos ficar por aqui nesse segundo módulo e eu convido a todos a participar do terceiro módulo. Vamos falar sobre vários temas gerais aí. Eu agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigado.